e abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 26. Uma passagem, por sinal, maravilhosa, extraordinária, com uma mensagem incrível. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Diga comigo: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Diga comigo: permaneça nesta terra mais um pouco. Diga: e eu estarei com você e o abençoarei. Onde é o melhor lugar para se estar? Aonde é o melhor lugar para se estar? Não tem esse ou aquele. É o lugar que Deus indicar. É o lugar que Deus direcionar. É aonde Deus, a bênção de Deus está. E a bênção de Deus está aonde Ele indica, aonde Ele te direciona, aonde Ele manda você estar. Então não tem esse ou aquele, tem aonde Deus está, aonde a bênção de Deus está. E observe uma coisa interessante, o primeiro versículo diz: houve fome na terra, como houve nos dias de Abraão. Certamente, naquele momento, até pela direção que Deus dá, certamente, Isaque já havia pensado: não vou ficar aqui, vou para o Egito. Aí o Senhor vem e diz: não desça o Egito, para o Egito. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você. Diga comigo: e o abençoarei. É importante, eu sempre falo sobre isso, por isso muitas pessoas, às vezes quando eu chamo a atenção na própria reunião, tem gente que pode não gostar, não tem problema se você não gostar, mas a realidade é uma só. O que nós precisamos estar atentos é que, antes de qualquer bênção, antes de qualquer mudança, vem primeiramente a direção. Por isso que é importante estar na igreja para ouvir direção, para receber direção. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Se você permanecer, porque certamente ele já estava pensando em ir para outra direção, ele já estava pensando em fugir daquele problema, fugir daquela crise, fugir da fome. E aí vem o Senhor e diz: permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Confie, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão famosos como as estrelas do céu,
e lhes darei todas estas terras. Puxa vida, hein? Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Diga comigo, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, diga comigo, Isaque ficou em Gerar. Permaneceu porque o lugar parecia bom? Não. Permaneceu porque a terra parecia fértil? Não. Permaneceu em obediência a Deus, pelo direcionamento, pela direção que Deus estava dando. Amém? Exigia coragem e exigia muita fé. Por quê? Poxa vida, uma seca, fome, nada produz, a terra sequidão total, tudo que todo mundo planta não dá. Permanecer nessa terra parece uma loucura. Investir nessa terra parece loucura. Mas assim Isaque ficou em obediência. Ficou confiando em Deus, não na terra. Ficou confiando em Deus. Porque uma coisa é você falar confia em Deus, outra coisa é as tuas escolhas, tuas decisões ser com base nessa fé. Uma coisa é a gente dizer que confia, outra coisa é agir em cima dessa confiança. E nós vamos aprender muito aqui. Passa, por favor, pulando para o versículo 12. Diz assim: Isaque, muda essa tradução, por favor. Daqui a pouco você volta. Diga comigo: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Lê ali em voz alta, por favor. Mais uma vez, diga comigo, porque o Senhor o abençoava. Mais uma vez, diga, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? Terra que havia fome. Terra que havia fome, escassez. Semeou Isaque naquela mesma terra. Que terra? Terra que Deus mandou ele permanecer. Terra que Deus diz que o abençoaria. Semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano colheu, diga comigo, 100 vezes mais. Mas colheu 100 vezes mais por quê? Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Ele teve a fé, ele teve a coragem para semear naquela terra, a coragem e obediência, recebeu a direção de Deus, confiou, teve a fé, a atitude de semear naquela terra, sem medo de perder, sem medo do prejuízo, porque Deus disse que o abençoaria, ele confiou que Deus o abençoaria. E naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Diga comigo, naquele mesmo ano. Você vê que uma atitude de fé, de verdade, atitude de fé de verdade, complemento da palavra de segunda-feira. Você vê que uma pessoa ele pode ser de Deus, uma pessoa pode estar na igreja, uma pessoa pode frequentar a igreja, nós falávamos sobre isso na segunda-feira, como a história de Ana, que ano após ano, sendo humilhada, ano após ano, não tendo a sua resposta, ano após ano, cada ano, quando a mesma coisa acontecia e se repetia, a sua atitude era a mesma, que era chorar, era se lamentar, era não comer,
porque quando acontecia a mesma coisa, que ela era humilhada, que a sua rival a provocava, a única coisa que ela fazia, chorava e não comia. Ano após ano, a mesma atitude. Nós falávamos na segunda-feira que se Deus quer te exaltar grandemente numa área, você vai ser grandemente provado, testado nessa área. Por que ela não foi respondida antes? Porque a atitude dela era a mesma, todos os anos. Mas o ano que ela, diga comigo, se levantou, opa, houve uma mudança. O ano que ela se levantou, o ano que ela orou diferente, o ano que ela fez um voto ao Senhor, um ano que ela agiu como Deus esperava, deu a Deus aquilo que Deus queria, aquele ano mudou. Naquele mesmo ano, aquilo que ela esperava, aquele sonho grande que ela esperava, aconteceu. E ainda nós falávamos que o sonho era um filho. E aquele filho, porque ela foi altamente testada, porque aquele sonho, aquele filho não seria qualquer um. Aquele filho seria grande nas mãos do Senhor, seria grande na nação, e todos conheceriam aquele sonho. Porque o filho dela não foi qualquer um, foi o homem mais importante na nação, se tornou um dos maiores profetas, aliás, o maior na sua época. O sonho, Deus cumpriu o desejo, não nasceu qualquer um, não foi mais um, e aquele que nasceu se tornou, diga comigo, conhecido em toda a nação. Então, claro que ela ia ser altamente provada, altamente testada. Claro que ela não seria respondida agindo da mesma maneira. Quando ela agiu diferente, o ano que ela agiu diferente, o ano que ela teve uma postura diferente, o ano que realmente ela teve uma fé, a sua humilhação chegou ao fim, Deus realizando aquele sonho, e não só aquele sonho, porque a partir dali foi um ano melhor do que o outro, porque cada ano que passou, ela teve um novo filho. Amém? Aí eu faço a pergunta, qual é o seu sonho? E quantos anos faz que você está esperando por ele? E engraçado que ela ia ao templo, e continuamente estava no templo, mas quando não acontecia da maneira que ela esperava, e Deus estava esperando uma mudança naquilo, ela chorava, ela não comia, ela não bebia, ela se prostrava, e não era aquilo que Deus estava esperando. Deus estava esperando uma atitude diferente. E quando ela se levantou e agiu diferente, aquele ano, estou falando por quê? Diga comigo, naquele mesmo ano, naquele mesmo ano que Isaac fez exatamente como Deus. Isso é importante para a gente entender uma coisa. Nós precisamos estar atentos aos detalhes daquilo que Deus fala. Porque quando nós estamos atentos aos detalhes do que Deus fala, você vê que Deus é poderoso para fazer em um ano, mudar completamente, radicalmente, transformar radicalmente a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa. Ana chorou ano após ano, mas aquele ano que ela agiu diferente, o choro dela chegou ao fim, e a partir daquele ano, todos os anos foram diferentes. Isaac ouviu a voz de Deus, recebeu a direção de Deus, ficou aonde Deus mandou, semeou naquele lugar que Deus mandou ele semear, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Diga comigo, porque o Senhor... Passa. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos, diga comigo, que os filisteus, o quê?
Se você não tem estrutura para lidar com a inveja, então não queira crescer. Se você não tem estrutura para lidar com a inveja e com a perseguição que se levanta quando você ocupa uma posição vitoriosa, uma posição abençoada, quando você, os seus sonhos, seus projetos começam a ser materializados, e há os levantes, há a crítica, há a perseguição, há a zombaria, há a calúnia, há tentativas de prejudicar. Se você não tem estrutura para isso, então tem que buscar. Tem que buscar. Por quê? Porque enquanto você não tem nada, enquanto você é mais um no meio da multidão, ninguém mexe com você. A partir do momento que você se destaca no meio da multidão, junto com tantas coisas boas, com tanta prosperidade, com tantos avanços, com tantas realizações, vem a inveja, e com a inveja, as perseguições. Quem está entendendo? E aí, o que você vai fazer com a perseguição? Eu diria a você o que muita gente faz. Vamos lá, depois eu falo. Estes, quem? Quem? Pode usar o nome que você quiser, pode ser os filisteus ou pode ser os invejosos. Qual que você prefere? Nós não conhecemos os filisteus, mas nós conhecemos os invejosos, né? Daqui para frente, quando você quiser falar por código com alguém, você fala um filisteu. Você está na igreja, você entendeu o linguajar, né? Quando você quiser falar por código com alguém, você não vai falar, você não vai virar assim, ó, inveja, o invejoso, você fala filisteu, né? Estes taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época. Diga comigo, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque, diga comigo, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Poxa vida, Abimeleque era o rei. Abimeleque era o rei. O rei falando isso, sai da nossa terra, porque já és poderoso demais. Ele cresceu tanto, ele prosperou tanto, ele enriqueceu tanto, que o próprio rei está dizendo, sai da nossa terra, porque você se tornou poderoso demais, por favor, sai daqui. Para pensar o quanto ele se destacou, o quanto ele cresceu, para chegar ao ponto do rei, o rei pedir para ele sair. E aí, por isso, Isaque mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque, diga comigo, reabriu os poços cavados de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo, a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezequê, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos, diga comigo, cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele.
e por isso chamou Sitna. Ou seja, mudando a tradução, eles cavaram, eles foram e taparam o poço que Isaac estava desfrutando da água. A água, todos sabem que não só figuradamente, né, mas literalmente, a água é vida, a água é prosperidade. Então, ele usando daquela água, ele regava, né, suas plantações e prosperava. Então, espera aí. Então, vamos tapar os poços dele. Vamos tapar os poços dele, porque a partir do momento que nós taparmos os poços dele, ele não vai ter água. E se ele não vai ter água, ele vai parar de prosperar. E aí, taparam o poço de Isaac. Taparam o poço de Isaac, primeiro mandaram ele sair, né? Tem problema, eu saio daqui, mas eu vou ali e eu cavo. Ele cavou, teve poço que ele reabriu, e aonde ele cavava, ou o lugar que ele reabria, ele encontrava água e continuava prosperando e continuava crescendo. A coisa mais importante, primeiro ponto, olha que coisa interessante, o que é a pessoa viver por fé e confiar em Deus? Deus não mandou ele ficar naquela terra? Sim ou não? Deus mandou ele ficar naquela, e não mandou ele semear naquela terra? Deus não abençoaria naquela terra? Sim ou não? Deus abençoaria. Então, ele ficou e semeou, ele colheu o fruto, ele foi abençoado, ele prosperou. O que eles fizeram? Ele crescendo, veio a inveja. A inveja levou os filisteus, primeiro mandou o rei, mandou ele embora. Não tem problema, não quer que eu fique aqui, eu não fico, mas ele foi para um lugar ali pertinho, ele reabriu um poço, não ficou o poço está entulhado, ele reabriu o poço e continuou crescendo. Aí vieram e foram discutir com ele acerca daqueles poços. Foram o quê? Discutir com ele, reivindicando aquele poço. Não bastando, já começaram a entulhar os poços dele. Como a pessoa, e o caso dele, estava na direção de Deus, cria na palavra, na bênção de Deus, não tem problema, tapa aqui, eu cavo ali. Tapa ali, eu cavo aqui, eu abro aqui. Tapar aqui, eu reabro ali. A bênção de Deus está sobre mim. E essa é a atitude daquele que crê. Porque se fosse nos dias atuais, sabe o que as pessoas diriam? Ah, meu Deus, mas por que o Senhor mandou eu vir para cá? Olha a perseguição, porque cristão tem mania de perseguição. Por que o Senhor mandou eu vir para cá e agora está permitindo essa perseguição? Por que o Senhor está permitindo os filisteus tapar meus poços? Por que, Senhor? Foi isso que ele fez? Sim ou não? Ele parou? Não, ele continuou. Ele taparam os poços, ele ficou de braços cruzados chorando leite derramado? Sim ou não? Fez o quê? O que ele fez? Cavou outro. Taparam o outro ali, o que ele fez? Foi lá e reabriu o outro. Ele não parou. Por quê? Deus não disse, eu o abençoarei? Sim ou não? Eu o abençoarei, ele creu, ele confiou na bênção do Senhor, até porque ele já tinha desfrutado daquela bênção. E esse é o espírito que precisa estar em nós. Primeiro esse espírito, espera aí, qual é a direção de Deus para a minha vida? Qual é a direção? Porque lugar bom é onde Deus está. Sim ou não? Lugar bom é aonde Deus está.
Onde é bom? Onde é próspero? Ah, bicho, mas eu tenho um feeling. Ló achou que as campinas de Sodoma e Gomorra eram os melhores. Era extremamente fértil. Parecia um paraíso. Mas foi a desgraça da vida dele, a destruição da vida dele. Lugar bom é aonde Deus está. Lugar bom é aonde a bênção de Deus está com você. Esse é lugar bom. Não, mas porque eu vou fazer aqui, vou arrebentar, vou ganhar muito dinheiro. Ganha nada. Ganhou o que Ló ganhou. A destruição da sua vida, a perda do seu patrimônio, da sua família, é o que ganha. Agora, meu Deus, mas aqui está seco. A fome aqui, ou a escassez que está isso aqui. E foi lá que Deus mandou ele ficar. Permaneça nessa terra e eu vou te abençoar. Semeia nessa terra e eu vou te abençoar. Ele permaneceu, ele semeou. Ele plantou, ele formou lavoura. Aonde, confiando em quem? Na terra? Não, porque a terra de todo mundo era igual. Confiando no quê? Na semente? Não, porque a semente também não era diferente. A semente não tinha um diferencial, até nem tinha tecnologia para isso. Hoje você pode escolher uma semente melhor do que a outra, na época não tinha. Confiando no quê? Nas represas do lugar? Não, também não, porque era poço. Era poço e ainda que ele cavou. Aquele poço que o pai dele tinha cavado, que ele reabriu, que taparam, ele cavou. Por que que ele semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais? Repita você para mim, por favor. Por quê? Porque o Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. O Senhor o abençoou. Por isso ele colheu 100 vezes mais. E aí? Prosperou, cresceu, enriqueceu. O que se levantou? Hã? Se levantou a inveja. Os invejosos. Né? E aí, os invejosos fizeram o quê? Os invejosos discutiram a terra, tentaram discutir pela água, brigar pela água. Os invejosos taparam os poços. E o que Isaac fez? Fez como Ana, se prostrou, não comia, chorava, foi isso que ele fez? Não, Ana, enquanto ela fez isso, ano após ano, nada mudou. Enquanto ela fez isso, ano após ano, nada mudou. Mas o ano que ela se levantou, o ano que ela orou diferente, o ano que ela teve uma postura diferente, uma mudança interna, que ela fez o voto com Deus, o ano que ela deu a Deus o que Deus queria, o ano que ela agiu como Deus esperava, aquele ano mudou a história dela. O que Isaac fez? Tapou os poços. Eu vou cavar outro. Tapou o que eu cavei. O que eu vou fazer? Eu cavo outro. Tapou aquele que eu cavo. O que eu faço? Eu reabro o que taparam anteriormente. Essa é a postura. E será que não é esta postura que Deus está esperando de muitos? Será que para mudar muitas coisas, será que não é esta atitude que Deus está esperando? Ao invés de se prostrar, se lamentar, perder as forças, desanimar, não querer comer, não querer, e chorar, e chorar, e chorar. Será que não é essa postura de sair, peraí, tapar aqui, eu vou cavar ali? Tapar ali, eu reabro aqui? Não vou perder tempo não, se Deus é comigo, se a bênção de Deus está sobre a minha vida, essa é a atitude que eu vou ter, e Deus vai continuar me abençoando. Ah, mas me mandaram sair daqui. Aonde eu estiver, e a bênção de Deus estiver comigo, eu vou continuar sendo abençoado. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Diga comigo. E ninguém discutiu por causa dele. Você vê a perseverança? Lutaram, e ele persistiu, insistiu, até que chegou o momento que não houve mais contenda e mais. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço
Diga comigo, e prosperaremos na terra. E o quanto ele já estava próspero, hein? E o quanto ele já estava próspero. Agora nós prosperaremos aqui. Quer dizer, o famoso é só o começo, né? Agora que vocês vão ver o crescimento, que é só o começo do que aconteceu até agora. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. E o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor, e ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. O que você entende de cavar poço? Cavar o poço o homem cava, né? E a bênção para encontrar água é o Senhor. Pessoa cava e Deus abençoa. E você vê que tem a parte do homem e tem a parte de Deus. E o homem na direção de Deus, aonde ele cava, ele encontra. Aonde ele cava, a bênção. Aonde ele cava, a prosperidade. Aonde ele cava, a prosperidade, porque a bênção de Deus está sobre ele. Amém? Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. E eles responderam: diga comigo, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Olha que coisa linda. O mesmo que chegou e disse para ele: sai do nosso meio, porque você tem se tornado mais poderoso do que nós. Sai do nosso meio, sai da nossa terra, porque você tem se tornado mais poderoso. Foi o mesmo que... Por que esse homem veio? Porque viu a atitude de alguém que eles lutaram para prejudicar, que eles lutaram para impedir o seu crescimento, que eles lutaram para impedir a sua prosperidade, e não puderam impedir. Espera aí, tem alguma coisa diferente aí. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos paz com você, queremos firmar um acordo com você. Os mesmos que os mandaram embora, agora estava vindo porque queria fazer um acordo. O rei, o grande daquela nação, aquele que o mandou embora, agora queria fazer um acordo. Amém, pessoal? Eu quero pegar nos pontos importantes. Nós já pegamos desde o início. Mas por que viram que Deus era com ele? São vários pontos importantes aqui. Primeiro, a sua postura. Primeiro, a sua postura de não desistir, de insistir, de permanecer, de perseverar. Opa, tem algo diferente ali. O algo diferente começa pelo o próprio espírito, a fé que há na pessoa. Porque uma pessoa ficar num lugar onde não está dando nada para ninguém, mas ele fica ali, ele semeia ali na bênção, semeia na direção de Deus, e ele colhe diferente de todo mundo,
Opa! Ninguém encontra água com facilidade, mas esse cara encontra. Ninguém está crescendo, mas esse cara está. Ninguém está prosperando, mas esse cara está prosperando absurdamente. Nós já tapamos os poços deles várias vezes, e ele está aí. Tem algo diferente. Vimos claramente que o Senhor está contigo. E por isso dissemos, façamos um juramento, fazemos um acordo. Vamos fazer um pacto aqui. E queremos firmar um acordo contigo. Além de querer paz, nós queremos fazer um acordo, uma aliança. É isso que acontece. Quando as pessoas veem a bênção de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, e vê a obra de Deus na tua vida, não é com blá blá blá, não é com conversa, mas as pessoas veem a obra de Deus na tua vida, pela sua boa atitude, pela sua fé, pelos seus plantios. As mesmas pessoas que te perseguiram, as mesmas pessoas que te rejeitaram, as mesmas pessoas que fecharam as portas para você, são as mesmas pessoas que vêm e dizem: eu quero um acordo com você, eu quero fazer negócio com você, eu quero fazer uma aliança com você. E é isso que Deus está falando, é isso que vai acontecer na vida de muitos. Sabe, os mesmos que rejeitaram, os mesmos que mandaram embora, o mesmo que perseguiram, são os mesmos que após ver a obra de Deus, por isso vale a pena insistir, vale a pena resistir, vale a pena permanecer na fidelidade, porque só permaneceu debaixo de tanta perseguição, de tanta luta, só permaneceu aonde estava, e permaneceu, continuou fazendo a mesma coisa, porque confiava em Deus. É verdade ou não é? Porque confiava em Deus, porque se não confiasse em Deus, tinha dito assim: deixa eu vazar daqui, deixa eu cair fora daqui, porque aqui não é lugar para mim não. Não é verdade? Só que Deus não mandou ele ficar ali? Sim ou não? E Deus queria mostrar, não só na vida dele, mas queria mostrar para os filisteus a diferença. Queria mostrar para os filisteus a diferença. Porque a atitude dele, o testemunho dele, fez com que os filisteus tivessem uma visão diferente. Vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso, façamos um juramento. Queremos firmar um acordo contigo. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a mão no seu coração. Tem uma mensagem fortíssima. E nós não somos contadores de histórias bíblicas. Tem uma mensagem importante aqui. Deus está falando algo importante aqui. Deus está falando com muitos. Primeira coisa que tem que entrar no seu espírito é que lugar bom é lugar que Deus está. Lugar bom é onde está a bênção de Deus sobre a tua vida. É onde Deus te direciona. É aonde Deus te direciona. Lugar bom não é para onde você foge, mas é onde você fica, aonde Deus mandou você permanecer. Por isso que nós temos que estar atentos à direção de Deus. Extremamente atentos, porque primeiro vem a direção, depois vem a bênção. Primeiro vem a direção, depois vem a realização. Isaac ficou, teve que ter coragem, teve que ter muita fé, confiança, semeou naquela terra, colheu 100 vezes mais naquele mesmo ano. 100 vezes mais, cresceu, enriqueceu, se tornou riquíssimo. Aquele crescimento despertou a inveja dos filisteus. E com a inveja, a perseguição.
a perseguição. Sai daqui. Sai do nosso meio, porque você tem se tornado mais poderoso do que nós. Que coisa linda. Que coisa linda. Não mandaram ele embora pelo fracasso, estavam mandando ele embora pelo sucesso. A perseguição era pelo sucesso, porque estava arrebentando. Você tem se tornado mais poderoso do que nós, sai do nosso meio. Mais poderoso do que o próprio rei, hein? Mais poderoso do que o próprio rei. Não tem problema. Se estabeleceu ali próximo. Reabriu um poço e continuou. Continuou. Foram lá brigar por aquele poço, entulhar aqueles poços. Ele foi e cavou o outro e encontrou um veio de água. Um veio de água. Você vê que a bênção de Deus literalmente estava sobre ele. Foram lá discutir aquele poço. Foram lá brigar por aquele poço. Você vê que cada lugar eles tentavam tomar dele. Cada lugar, eles estavam determinados a impedir o crescimento e a prosperidade dele. Tapa aqui, ele cava ali. Tapa lá, ele cava lá. Tapa o outro, ele reabre aqui. Atitude de fé, hein? Pense nisso. Porque certamente Deus está esperando de alguns essa atitude. Se tapar o cave. Se tapar de novo, reabra. Se tapar os seus poços, cave. Cave novos. Se tapar os novos, reabra aqueles que estão entulhados. É assim que muitas vezes o diabo trabalha, usando pessoas para jogar entulho, para tapar os teus poços e impedir o teu sucesso, o teu crescimento, a tua prosperidade, as tuas realizações, os teus avanços. E chorar, se prostrar, se lamentar não vai resolver. Os pastores discutiram, não foi Isaac não. Os pastores discutiram pelo poço. Mas Isaac seguia. Sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Aonde eu estiver e a bênção de Deus estiver sobre mim, eu vou arrebentar. E cresceu tanto, avançou tanto, que o próprio rei voltou, porque viu que havia algo diferente ali. E vem e diz: vimos que Deus, que o Senhor é contigo. Quero fazer um acordo com você. Quero fazer uma aliança com você. Que coisa linda. É isso que vai acontecer. Muitos grandes vão querer fazer um acordo com você. Vão querer fazer uma aliança com você. Coloca isso dentro de você. Quando as pessoas veem que a bênção de Deus, o poder de Deus está sobre a tua vida, eles viram que Isaac não era qualquer um. Eles viram que na vida de Isaac havia algo especial. E por isso, o rei, alguém grande, importante, veio: eu quero fazer um acordo com você. Eu quero um pacto com você. Eu quero uma aliança com você. Que esse espírito esteja em você. Porque quando Deus nos traz mensagens como esta, é porque Ele quer realizar coisas grandes. É porque Ele quer mudar situações. É o exemplo daquele que confia no Senhor. Você cresce,
você se torna alvo da inveja de muitos. Existem pessoas que, quando são invejadas, desistem dos seus sonhos. Tem pessoas que não suportam a perseguição e, para abrir mão dos sonhos, preferem desistir. Nós vimos aqui um homem agindo o tempo todo por fé, seguindo por fé, perseverando por fé, agindo por fé, não na carne, na fé. E quando a pessoa age pela fé, dirigido por Deus, confiando nas promessas de Deus, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. O resultado é esse. Amém, pessoal? Você vê que aquele ano mudou a vida de Isaac. Falando de Ana, aquele ano que ela agiu como Deus esperava, mudou a história dela. E a partir daquele ano, tudo foi diferente. A partir daquele ano, um ano foi melhor do que o outro. Um ano foi mais abençoado do que o outro. Coloque no teu espírito que assim será na tua vida. Coloque no teu espírito, está vendo como Deus opera? Não, não era a terra que era boa, era a bênção de Deus sobre a vida dele. Não, não era a semente que era boa, a bênção de Deus sobre a vida dele. Não era o tempo ali estava favorável, não, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. E isso tornou a bênção, tornou o resultado diferente. Reflita sobre isso. Pense sobre isso. E tome posse. Tome posse de uma maneira especial da direção que Deus está te dando, daquilo que Deus fala com você. Feche os seus olhos e fale com Deus agora.